A epidemia da solidão da era da conexão. O paradoxo da hiperconectividade e os riscos psicossociais no home office. O fenômeno do isolamento social contemporâneo no Brasil apresenta contornos complexos e multifacetados, revelando-se como uma das grandes crises silenciosas do século XXI. Em uma sociedade paradoxalmente hiperconectada por meio de dispositivos digitais, a essência das interações humanas reais vem sofrendo uma erosão significativa, impactando de forma dramática a saúde física e mental da população. Ao analisarmos essa conjuntura sociológica e de saúde pública, dois grupos demográficos distintos emergem como os mais vulneráveis aos efeitos deletérios do distanciamento físico e emocional. Os colaboradores inseridos na modalidade de trabalho remoto, amplamente conhecida como home office, e a população idosa. Embora pertençam a faixas etárias, fases produtivas e contextos sociais marcadamente diferentes, ambos compartilham o peso de uma arquitetura social fragmentada, que frequentemente prioriza a eficiência mercadológica e a virtualidade das relações em detrimento do contato humano e da formação de redes de apoio sólidas e tangíveis. O primeiro pilar dessa análise recai especificamente sobre a força de trabalho contemporânea, que, impulsionada pelas rápidas transformações tecnológicas e cristalizada pelas recentes crises sanitárias globais, migrou massivamente e de forma abrupta para o ambiente doméstico. O modelo de trabalho remoto, inicialmente celebrado como um avanço inquestionável na flexibilidade corporativa e na promoção da qualidade de vida, rapidamente revelou suas externalidades negativas e suas armadilhas ocultas. A conectividade digital excessiva transformou a casa, outrora um refúgio de privacidade e espaço de descanso absoluto, em uma extensão ininterrupta e onipresente do escritório. Esse apagamento das fronteiras psicológicas e físicas entre o tempo de labor e o tempo de ócio gerou um terreno extremamente fértil para o esgotamento mental. Os estudos científicos mais recentes apontam que a ausência do convívio presencial diário, as conversas informais, as trocas de experiências nos corredores, os rituais compartilhados e o senso de pertencimento a uma comunidade organizacional viva, resultou em um vácuo social profundo e desestabilizador. Os colaboradores passaram a relatar, em progressão geométrica, índices alarmantes de solidão, estresse crônico, ansiedade e a síndrome de burnout, configurando um quadro severo de riscos psicossociais. A tela do computador, embora permita a comunicação imediata, o fluxo de dados e a realização técnica das tarefas não é capaz de replicar a riqueza da linguagem corporal, do acolhimento empático e da sinergia gerada pela presença física, elementos biologicamente fundamentais para a regulação emocional do ser humano e para a manutenção da saúde psicológica a longo prazo. A tela do computador, embora permita a comunicação imediata e o fluxo de dados, não é capaz de replicar a riqueza da linguagem corporal e do acolhimento empático, elementos biologicamente fundamentais para a regulação emocional humana. Diante desse cenário de adoecimento invisível e precarização das relações de trabalho, torna-se absolutamente imperativa a implementação de intervenções institucionais rigorosas, bem desenhadas e adaptadas a essa nova realidade laboral. O arcabouço jurídico e normativo brasileiro, muitas vezes anacrônico, precisa acompanhar a velocidade e a complexidade das transformações do mundo do trabalho contemporâneo. Isso implica necessariamente na revisão e na modernização das normas regulamentadoras, NRs, especialmente aquelas voltadas à saúde, higiene e segurança ocupacional, para que passem a contemplar de forma explícita, detalhada e protetiva os riscos inerentes ao trabalho remoto. As empresas devem ser corresponsabilizadas não apenas por fornecer a infraestrutura tecnológica e ergonômica adequada, mas também por garantir e fiscalizar o direito à desconexão, promovendo políticas transparentes que limitem a sobrecarga digital e fomentem ativamente o bem-estar psicológico. A gestão de pessoas, nesse contexto desafiador, deve transcender a mera métrica da produtividade bruta, incorporando estratégias preventivas e ativas para mitigar a solidão corporativa e o isolamento crônico. Iniciativas como a promoção de encontros presenciais periódicos para integração, a limitação de comunicações fora do horário de expediente e a criação de canais confidenciais de suporte à saúde mental
tornam-se indispensáveis. O isolamento do trabalhador em home office não deve ser encarado como uma falha individual de adaptação, mas como o reflexo de um sistema que demanda disponibilidade contínua à custa da coesão social. A abordagem macrosetorial e a epidemia de solidão na população idosa. Em paralelo ao silenciamento das interações no ambiente corporativo, a sociedade brasileira depara-se com uma crise de isolamento social igualmente severa e estrutural, que atinge de forma implacável a sua população idosa. Se, por um lado, o trabalhador remoto sofre com o excesso de conexões virtuais e a escassez de contato real, o idoso, por outro, vivencia o abandono literal e a exclusão progressiva dos espaços de convivência e de produtividade. A análise rigorosa desse fenômeno exige uma abordagem macrosetorial profunda, capaz de compreender como as dinâmicas urbanas contemporâneas, a verticalização das metrópoles, as profundas transformações nas configurações familiares e as desigualdades socioeconômicas históricas convergem para marginalizar os indivíduos na terceira idade. O Brasil, um país que outrora ostentava uma base demográfica predominantemente jovem, atravessa hoje um processo de transição etária extremamente acelerado. Contudo, essa longevidade, conquistada a duras penas pelos avanços da ciência e da medicina, não tem sido acompanhada na mesma medida pelo desenvolvimento de infraestruturas sociais e políticas públicas capazes de integrar e proteger efetivamente esses cidadãos, relegando-os de maneira sistemática a uma existência invisível e negligenciada nas margens do tecido comunitário moderno. A raiz profunda desse abandono sistêmico reside fundamentalmente na falência e na erosão contínua das tradicionais redes de apoio familiar e comunitário. O ritmo frenético e utilitarista da vida moderna, associado à necessidade de múltiplos provedores nas famílias e à dispersão geográfica das gerações mais novas em busca de oportunidades de estudo e emprego, desconstruiu o modelo de cuidado intergeracional que historicamente amparava os mais velhos. Consequentemente, um contingente cada vez maior e mais silencioso de idosos encontra-se em situação de moradia solitária ou absolutamente desprovido de interações sociais contínuas e significativas no seu cotidiano. Do ponto de vista científico e epidemiológico, os dados levantados pelos estudos recentes são alarmantes e inquestionáveis. A solidão na terceira idade deixou de ser tratada apenas como uma questão melancólica de ordem afetiva, para se consolidar definitivamente como um determinante social de saúde pública de altíssimo risco. A literatura médica e os estudos gerontológicos demonstram de forma clara que o distanciamento afetivo e a falta de estímulos sociais atuam como potentes catalisadores fisiológicos para o agravamento de uma série de doenças crônicas não transmissíveis. O estresse psicológico prolongado decorrente da solidão eleva cronicamente os níveis de cortisol, comprometendo a homeostase e intensificando quadros clínicos já prevalentes, como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, as cardiopatias severas e os distúrbios do sistema imunológico. O corpo que não interage é um corpo que inflama, perde vitalidade e adoece com muito mais rapidez e gravidade. O isolamento crônico apresenta um impacto letal, comparável ou até superior a fatores de risco clínicos tradicionalmente combatidos pelos governos, como o tabagismo severo e a obesidade mórbida. Além dos danos estritamente físicos, o isolamento social atinge de forma devastadora a esfera neurológica e psíquica da população geriátrica brasileira. A privação continuada do diálogo, do toque humano, do reconhecimento social e da participação ativa em rituais da comunidade acelera vertiginosamente o declínio cognitivo e o comprometimento da autonomia diária. Esse quadro constitui-se como um fator de risco primário e independente para o desenvolvimento precoce de síndromes demenciais, com destaque trágico para a doença de Alzheimer e para a manifestação de episódios de depressão profunda e frequentemente resistente a tratamentos convencionais. É exatamente nesse contexto de vulnerabilidade multifatorial absoluta que as pesquisas científicas apontam uma correlação direta, consistente e sombria entre a ausência de laços sociais sólidos e o aumento exponencial das taxas de mortalidade. O isolamento crônico, paradoxalmente, apresenta um impacto letal comparável, ou até superior, a fatores de risco clínicos tradicionalmente combatidos pelos governos, como o tabagismo severo
e a obesidade mórbida. Diante dessa tragédia epidemiológica e humanitária, a resposta do Estado e da sociedade civil não pode se limitar à mera medicalização paliativa da velhice. Faz-se urgente a mobilização de intervenções em nível macrosocial e a estruturação de redes que resgatem a dignidade de quem envelhece, pavimentando o terreno para a necessária integração com as políticas de seguridade social. A reconstrução dos vínculos e a urgência das políticas de seguridade social. A complexidade das crises de isolamento social, sejam elas vivenciadas na alienação do trabalho remoto ou no abandono crônico da população idosa, converge para uma conclusão inevitável apontada pelos estudos científicos. O enfrentamento dessa epidemia silenciosa transcende a capacidade de resoluções individuais e exige uma arquitetura robusta de políticas públicas. É absolutamente imperativa a estruturação e a efetiva integração das políticas de seguridade social no Brasil, que devem atuar não como aparatos burocráticos e fragmentados, mas como uma rede de proteção interligada, holística e universal. A seguridade social, em sua ampla concepção que engloba a saúde, a previdência e a assistência social, precisa ser urgentemente reconfigurada para reconhecer a solidão e o isolamento não como infortúnios inevitáveis da vida moderna, mas como um risco social e epidemiológico concreto, passível de mitigação. Para a população idosa, isso significa expandir agressivamente os equipamentos de assistência, como os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e os Centros de Convivência, transformando-os em polos vibrantes de engajamento comunitário, produção cultural e reinserção. Na saúde pública, a Estratégia Saúde da Família, ESF, deve incorporar o rastreamento do isolamento como um indicador vital de risco preventivo, capacitando os agentes para mapear e resgatar indivíduos à margem do convívio. Paralelamente, no âmbito trabalhista, a previdência e a saúde ocupacional devem dialogar para amparar integralmente os profissionais adoecidos pela hiperconectividade, garantindo que os transtornos mentais ligados ao home office recebam amparo sistemático. Essas intervenções institucionais conjuntas são o alicerce fundamental para a reconstrução de um tecido social severamente esgarçado pelas engrenagens de um modelo de desenvolvimento altamente individualista e utilitário. No entanto, o sucesso de qualquer política pública ou atualização de normas regulamentadoras dependerá de uma mudança de paradigma ético e cultural muito mais profunda nas instituições. Empresas, governos e as organizações da sociedade civil precisam assumir a responsabilidade pela criação, fomento e manutenção de espaços de encontro. A cidade e o ambiente corporativo devem ser desenhados arquitetônica e socialmente para promover a sociabilidade e não o isolamento profilático. O forte determinismo tecnológico, que tenta nos convencer diariamente de que plataformas de videoconferência e redes sociais são substitutos plenamente adequados para a presença física, precisa ser criticamente desmistificado. A digitalização extrema das relações, embora tenha trazido facilidades logísticas inegáveis, gerou uma falsa sensação de proximidade que mascara a profunda desconexão emocional contemporânea. O cérebro humano, moldado por milênios de evolução gregária, depende de estímulos sensoriais complexos, como o contato visual contínuo, a rica linguagem não verbal, o toque e a presença física em um mesmo espaço, para ativar os circuitos neurobiológicos de empatia, pertencimento e confiança que sustentam o verdadeiro bem-estar psicológico. Em última análise, as evidências científicas culminam em uma defesa uníssona e enfática do fortalecimento das interações humanas autênticas e presenciais, como o antídoto central e indispensável contra o adoecimento psicossocial. Em uma sociedade crescentemente fragmentada, a valorização contínua do contato direto e do acolhimento humano consolida-se não como um romantismo nostálgico, mas como uma urgência inadiável de saúde pública e sobrevivência coletiva. Garantir o bem-estar físico e emocional de trabalhadores esgotados e de idosos marginalizados exige reavaliar nossas métricas de sucesso civilizatório, colocando a dignidade humana e a qualidade das nossas conexões no centro das prioridades econômicas e sociais. A inovação mais necessária para as próximas décadas não residirá apenas na criação de tecnologias de comunicação mais velozes,
mas na nossa capacidade de preservar e proteger os espaços reais de afeto e solidariedade. Somente através do resgate estruturado do pertencimento e do convívio social ativo, poderemos reverter a perigosa rota da solidão sistêmica e construir um futuro com mais equidade e saúde mental para todas as gerações. Olha, eu sei que às vezes a gente assiste ao vídeo e acaba esquecendo o conteúdo depois. Por isso, eu resumi os pontos principais e estratégias extras em um e-book exclusivo. Ele está aparecendo aqui na tela agora, através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, baixar e levar esse guia com você para ler onde quiser. É o seu próximo passo. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!